Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo se faça presente aqui na sua vida, amém? Queridos, hoje eu vou falar um tema muito especial para todos vocês, né? Do meu canal aqui no YouTube, né? Então, eu tenho um tema de muita relevância, de muita importância para todos nós, né? Então, é um tema bastante importante, bastante relevante para mim e para você, né? Então, eu vou orar, né, ao nosso Deus, né? E aí iremos abrir a palavra de Deus para a honra e glória do seu santo nome, amém? Então, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Agora estamos aqui para estudar a sua palavra e peço uma porção dobrada do teu Santo Espírito para a compreensão da mesma. Que esta palavra, ao ser proferida, que ela venha ao encontro de nossas necessidades. E que esta palavra, tua palavra, ela também cale fundo ao nosso coração e que de modo algum ela volte vazia. Que o Senhor opere maravilhas em nosso meio, assim como o Senhor operou no passado. Perdoe os nossos pecados, nossos erros, e nos ajude a ter mais fé e confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho um tema aqui muito especial para todos vocês, correto? Só um instantinho que eu já vou partilhar aqui com vocês este nosso estudo da Palavra de Deus, correto? Só um instante que eu vou partilhar aqui com vocês essa nossa mensagem de hoje, né? Ok, aqui está. Então, meus queridos amigos, eu já vou partilhar a tela aqui com todos vocês. Já achei o que eu precisava, correto? Então, nós vamos agora partilhar com vocês. Aí. Queridos, hoje nós vamos falar aqui sobre esta pessoa maravilhosa que nós que nós iremos conhecer nesse momento, certo? Um profeta entre nós é a mensagem de hoje, correto? Um profeta entre nós. Convido você a abrir a sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 3,
verso 11 a 13. Convido você, nesse momento, a abrir a sua palavra em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 13. Vamos lá. Que diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. É quem? Que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Queridos, com esta passagem do apóstolo Paulo, né, a igreja de Corinto, né, pelo menos me faz lembrar de duas ocasiões bem interessantes, né? A primeira delas se encontra aí no livro de Atos. Você pode dar uma folheada um pouco atrás do livro de Coríntios, perdão. Atos 21, capítulo 30, capítulo 21 de Atos, versículo 38. 37 e 38. Vou dizer assim: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? E o soldado indagou, né? Você fala grego? Perguntou ele, né? Verso 38. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Queridos, há uma outra passagem que eu quero que vocês encontrem aí, e eu já vou lhes dar o motivo de mim estar lembrando dessas passagens, né? E também há uma parábola de Jesus que eu irei fazer menção aqui, né? Não irei ler a parábola, mas eu irei fazer menção aqui. Capítulo 5 de Atos, volta um pouco mais atrás, né? Você que está aí no capítulo 21, volta mais para o começo do livro de Atos, capítulo 5, verso 34. Capítulo 5 de Atos, verso 34 até o verso 40, é o que nós iremos ler nesse momento. Lá diz assim: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se na sinagoga, no sinédrio, melhor dizendo, e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder da vontade de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los,
pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Correto? E há uma parábola de Cristo Jesus também, que conta o seguinte. Fala assim, Jesus conta que havia duas casas, correto? A primeira casa foi construída sobre a rocha, sobre pedras. Tinha um bom alicerce e uma boa estrutura, né? E vieram os ventos da provação, né? O que seriam os ventos da provação? Seriam as chuvas, as intempéries, né? O mar revolto, né? As fortes ondas, né? Os ventos e tudo mais, contrariando assim a estabilidade daquela casa, correto? Mas, contudo, a casa permaneceu como estava, intacta. Por quê? Porque ela estava construída em cima de uma rocha. E havia uma outra casa, que esta casa havia sido construída em cima de uma areia. E também, de igual modo, vieram os ventos da provação, né? Vieram os ventos, as ondas, os trovões, relâmpagos e etc. E abateu aquela casa. Aquela casa não suportou as provas do tempo, né? E aqui, com este texto, o apóstolo Paulo também quis dizer a mesma coisa, né? Conforme eu já li para vocês, Atos 21, verso 37 e 38, e capítulo 5 de Atos, verso 34 ao 40, estão aí conceitos, pessoas se dizendo serem Jesus Cristo, já nos dias do apóstolo Paulo, né? E que essas pessoas foram mortas e seus seguidores foram dispersos, correto? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Porque ninguém pode colocar um outro alicerce além do que já está posto. Qual é o alicerce que está posto antes de colocar outro? Qual é? Cristo Jesus, né? Então, se alguém constrói a sua vida sobre Cristo Jesus, pode ter a certeza, meu querido, que os ventos da aprovação irá sobrevir à sua vida, mas você não será, de modo algum, desamparado, porque Cristo está com você. Agora, se contudo, sua vida não está alicerçada em Cristo Jesus, os ventos da aprovação da vida, ou seja, as várias circunstâncias que a vida te fizer amargar, você sofrerá as consequências, pois a sua vida não está entregue nas mãos de Deus. É claro que os cristãos também, que têm a sua vida nas mãos de Deus, também passam por sofrimento, isso é óbvio, mas Jesus também deixou isso muito claro nas suas Sagradas Escrituras, né? Ele não veio aqui para te dizer que a vida nossa, que a vida do cristão, né, seria de um mar de rosas. Muito pelo contrário. Ele veio para nos dizer que, em meio às aflições, em meio às tribulações, em meio aos problemas e reveses que a vida nos apresenta, Jesus estará conosco até a consumação do século. Isso é o que é prometido na palavra de Deus, né? E aqui, com
a vida de Ellen White, isso também é válido. Isso também é fato, né? O que Gamaliel falou aqui no capítulo 5 de Atos é muito real na vida de Ellen White, muito real, né? Já nos dias dela, a gente não vai abordar aqui, mas já nos dias dela, haviam algumas pessoas que se intitularam, né, profetas de Deus, né, mas que, no entanto, não estavam levando a sua vida de acordo com a vontade de Deus, né? Então, meus queridos amigos, a vida e o ministério de Ellen White, ela pode muito bem ela é, de fato, alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, o meu e o seu Salvador. Correto? Então, vamos lá. Queridos, por que falar de Ellen White hoje? Então, aqui temos 2 livros, 2 frases, 2 parágrafos de cada um desses livros, né? O primeiro acima se encontra nesse livro, né, Um Profeta Entre Nós, que é um lançamento da Unaspres, né, aqui do Unasp, Centro Universitário Adventista de São Paulo. É um lançamento, né, faz pouco tempo que lançaram, né, e é um livro fantástico, né? E lá diz assim: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica, desde a sua origem. Ou seja, à medida que nos aproximamos da volta de Cristo Jesus, nós precisamos tomar conhecimento do que os testemunhos dizem a respeito dos mais variados assuntos, né? Desde a nossa saúde física, né, até a escatologia, né? Ellen White fala sobre tudo que você imaginar, tudo, né? E nós vamos ver aqui durante este sermão, né, que ela se enquadra perfeitamente junto aos profetas do Antigo Testamento, né? Por quê? Porque ela também denuncia o preconceito, a, a, a discriminação, né? O racismo, ela condena, né? Em vários escritos dela tem isso relatado. Ela condena todas as formas de ditadura e de opressão. Ela não está de acordo com isso, né? E na medida que o tempo passa, que nos aproximamos da volta de Jesus, as claras verdades dos testemunhos que Deus deu a ela, quais são os testemunhos? O espírito de profecia, meus queridos. O espírito de profecia. História da redenção, o grande conflito, orientação da criança, parábolas de Jesus e demais outros livros, né, que nós chamamos de testemunhos, né? Então, à medida que o tempo vai passando, vai se aproximando, né, da volta de Cristo Jesus, mais é a nossa responsabilidade por conhecer, por saber o que está escrito nesses livros, né? E aqui tem um outro parágrafo desse livro, A Mensageira do Senhor, né? Ela diz assim, lá diz assim: qualquer tentativa de aceitar sua vida sem seu ministério ou
seu ministério sem sua vida parece irracional, como Edward Heppenstall o expressou. É impossível superestimar sua vida e caráter e subestimar seus escritos. Ou seja, meus queridos, não há Ellen White vida e ministério separado. Não há. A vida dela está fortemente relacionada com o ministério que ela desempenhou durante 70 anos. Né? Então, assim como o corpo humano ele é holístico, né? Na sua forma, na sua totalidade, né? Não existe aí essa dicotomia na palavra de Deus entre corpo e espírito, ou seja, tudo é um só. Assim também acontece com Ellen White. A vida e o ministério dela se juntam numa só harmonia, num só propósito, exaltar e glorificar a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Né? Essa foi a realidade da vida dela, né? Nos longos 70 anos de ministério que ela desempenhou. Né? Então, vamos lá. A biografia dela, aqui uma síntese, né? Ela nasceu no dia 26 de novembro do ano de 1827, uma cidadezinha chamada Gorham, no Maine, lá nos Estados Unidos. Né? Uma lesão em sua cabeça, né, a afastou da escola. E ela, portanto, estudou até a 3ª série primária. Né? E logo depois disso, né, ela começou a ter inclinações espirituais. Né? E ela foi batizada na igreja metodista aos 12 anos. Né? De 1844 a 1848, ela trabalhou fortemente com uma palavrinha chamada motivação. Exatamente. De milhões de americanos que aguardavam a volta de Cristo Jesus nos dias dela, né, cerca aí de 1 milhão de pessoas, né, ou mais, né, essa numerosa multidão, quando ocorreu aí o desapontamento, né, dessa multidão, desses 1 milhão de pessoas, agora o grupo estava formado por apenas 250 pessoas, correto? Por quê? Por que essa diferença tão grande assim, né? De pessoas que aguardavam a volta de Jesus nos dias dela para depois do desapontamento, né? Que daí restou 250 pessoas. Por quê? Porque eles acertaram na data, ou seja, era exatamente 1844, mas erraram no evento, correto? Eles erraram no evento. Eles, na primeira análise, né, em primeira análise, eles pensavam, todos de igual modo, pensavam que Jesus estaria voltando em 1844. Quando, na verdade, isto não era verdade. O que era verdade é que 1844 seria que Jesus passaria do santo para o santíssimo no lugar, no santuário celestial. Ok? Então, nós temos aqui o evento. Esse era o evento. A passagem de Cristo do santo para o santíssimo no santuário celestial. Correto? Este era o evento que estava por acontecer naquele ano. Né?
mas que eles não se atentaram, não prestaram atenção, né, nesse detalhe que a palavra de Deus indica para todos nós, né? E aí, dessas 250 pessoas, todas elas foram estudar a palavra de Deus juntamente com Ellen White. Ellen White, Tiago White, várias outras pessoas, né? Elas foram, então, debruçar para estudar a palavra de Deus, né? Para debruçar a palavra de Deus, né? Alguns anos mais tarde, 1846, né? No dia 30 de agosto de 1846, Ellen White, então, se casa com Tiago White, né? E em 1849, estará aí Deus deu a Ellen White uma visão sobre a comportagem, correto? Deus deu a ela a visão da comportagem, né? De como seria esse ministério de publicações, né? E aí, então, o Tiago White publica, né, um livrinho chamado The Present Truth, ou seja, a verdade presente, correto? E aí, então, desse livro, dessa visão que Ellen White recebeu do Senhor, né, pessoas começaram, então, a difundir a mensagem, né, a espalhar a mensagem do advento, né, a todos os lugares da América e, mais tarde, na Europa também, correto? Então, vamos lá. A biografia dela, continuando, né, ela ajudou a sistematizar, a organizar a Igreja Adventista no ano de 1863, né? E Ellen White, a vida dela, né, reivindicava que ela havia sido escolhida como mensageira do Senhor, né? Ela nunca adotou o termo profetiza, mas seu trabalho pode ser comparado com os profetas do Antigo e do Novo Testamento, né? Aqui está uma afirmação dela, né, no livro Mensagens Escolhidas, né, volume 1, página 32. Ela diz assim: cedo, em minha juventude, foi-me perguntado diversas vezes: você é uma profetisa? Tenho respondido sempre: sou a mensageira do Senhor. Sou a mensageira do Senhor. Meu Salvador declarou-me ser eu, sua mensageira. Então, ela apenas responde, ela troca a palavra profetiza por mensageira. Ela nunca quis que usassem esse termo, né? Ela nunca reclamou para si esse termo, né? Muito pelo contrário, ela diz reiteradas vezes que ela é a mensageira do Senhor, né? Como de fato está escrito no Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 32, correto? E aqui estão algumas das obras que ela escreveu antes da sua morte, né? Então, temos aí O Desejado de Todas as Nações, ela publicou em 1898, Atos dos Apóstolos, 1911, Patriarcas e Profetas, 1890, O Grande Conflito, 1884, Profetas e Reis, 1915, Caminho a Cristo, 1892, e Testemunhos para a Igreja, volume 1 e volume 2, nos anos respectivos, né? 1855 e 1856. Então, aqui está 8 livros, pelo menos, aí que ela publicou antes da sua morte, correto? E ela publicou também 5 livros a respeito da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus e da justificação pela fé.
né, que tratam aí do mesmo tema, de como a salvação funciona, de como se dá o processo de salvação, né? Ela escreveu aí O Desejado de Todas as Nações, em 1898, Parábolas de Jesus, em 1900, Maior Discurso de Cristo, 1896, Caminho a Cristo, 1892, e Vida de Jesus, em 1896. Aqui, me perdoe voltar, né? Só vou fazer aqui um discursinho, né? Continuar o meu diálogo, né? Profetas e Reis e Atos dos Apóstolos foram os 2 livros que antecederam a sua morte. Mais especificamente, né? Uma foi em 1911, ou seja, 4 anos antes, e a outra foi exatamente no ano que ela morreu, né? No início do ano, ela publicou Profetas e Reis, lá por volta de janeiro, fevereiro, né? E lá para junho, se eu não me engano, junho, julho, ela morreu, né? Ela descansou no Senhor, né? E aqui está uma das visões que ela teve. Ela viu o rosto de Jesus Cristo, né? Ela foi na casa de uma amiga dela, e na amiga dela, a amiga tinha um quadro de um rosto, e Ellen White falou que aquele rosto, que aquele perfil, né, que estava sendo retratado ali na foto da casa da amiga, né, representava Jesus Cristo, né? Era a representação mais próxima que ela viu da pessoa de Jesus Cristo, né? Então aí está a gravura, o retrato, né, da face que Ellen White pôde dizer que é a mais próxima da pessoa de Jesus. Não é, claro, né, a face real de Jesus, né? Mas, segundo Ellen White, é a que mais se aproxima da face de Jesus. E que olhar bonito, né, meus queridos? Não é? Ela olhando para ele olhando para ela. Se imagine aí, meu querido irmão, minha querida irmã, se olhando para Jesus Cristo. Olha só, que olhar sublime, né? Que olhar de amor, de compaixão, né? Que olhar de misericórdia, né? Que olhar de satisfação, de carinho, de alegria. Oh, glória! Eu me imagino todos os dias me olhando para Jesus Cristo. Apesar de mim ser pecador, falho como sou, miserável homem que eu sou, né? Como diz o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, contudo, eu ainda gosto de olhar para as coisas do alto, eu gosto de olhar, de apreciar o meu querido Salvador Jesus Cristo. Amém? E que esta seja também a sua satisfação de poder estar sendo olhado pelo céu, né? Você que nesse momento aí, de repente, está se sentindo só, saiba, você não está só. Jesus está com você, né? Você que passa por depressão, por outros problemas que estão sufocando o seu olhar para Cristo Jesus, olhe, olhe, olhe para mim. Jesus está olhando para você. Ele te ama. Ele veio morrer por você. E um dia, não muito longe, ele irá voltar para te buscar e me buscar. E juntos, todos nós, subiremos aos céus. Oh, glória! Diga amém, meu querido. Diga amém. Isso me anima, isso me motiva a estar pregando para você nessa noite, a continuar pregando para você em todas as oportunidades que a vida me der para fazer. Queridos, vamos então aí aprender a identificar o verdadeiro profeta
do falso profeta, ok? Temos aí várias pessoas ainda hoje, né, se levantam e proclamam que são Jesus e se dizem estar fazendo milagres, né, e outras coisas mais, né? Mas vamos ver na palavra de Deus se essas pessoas se enquadram no que estão dizendo e no que estão fazendo no dia a dia. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías, capítulo 8, verso 20. Isaías 8, verso 20. Lá diz assim: a lei e aos mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Numa outra tradução, né, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Né? Queridos, ao analisar todos os escritos de Ellen White que estão disponibilizados na atualidade, né, juntamente com a palavra de Deus, que é a Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento, né, nós podemos perceber o seguinte: todos os profetas do Antigo e do Novo Testamento falaram numa língua só. E qual é essa língua? A verdade a respeito do sábado e a verdade a respeito da segunda vinda de Cristo. Todos os profetas falaram em seus dias a respeito dessas duas grandiosas verdades. Né? E temos vários profetas que falaram sobre o sábado, né? Vários. Para começar, temos Moisés deixando a lei de Deus ao povo, né? Em forma de tábuas, está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, né? Temos também Neemias, capítulo 13, advertindo o povo a parar com a profanação do dia sagrado, que é o sábado. Também temos aí na criação, Deus deixando esse dia para a humanidade toda, a fim de que a humanidade pudesse ter um encontro com o Criador. Estudando a fundo a palavra de Deus, até onde eu consegui ir com os meus pensamentos e com a minha racionalidade, né? Não encontrei um termo em hebraico que pudesse denominar a um povo ou a uma tribo, dando a ideia de que Deus deu o sábado para aquela tribo ou para aquela nação. Não há indícios nenhum de que Deus fez o sábado especificamente para um grupo étnico. Contudo, Deus deixou o sábado para abençoar a humanidade, para que a humanidade tivesse a oportunidade de, cada sábado, ter um encontro com o Criador. E, mediante isso, Ellen White, em todos os seus escritos, ela trabalha a respeito do sábado, do verdadeiro dia de guarda. E não somente isto, mas ela também aponta para a gloriosa vinda de Cristo Jesus. Não está muito longe, meus queridos, a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Esta pandemia nos está dando um vislumbre do que irá acontecer mais futuramente ao nosso mundo, né? E ela fala tanto sobre o sábado como a gloriosa vinda de Cristo Jesus.
E a vida de Cristo, a vida de Cristo, ela realça e confirma a santidade e o significado do sábado, correto? Ou seja, se os profetas que foram inspirados pelo Senhor não contradisseram em nada a respeito do sábado, né, e a respeito também da segunda vinda de Cristo, né, Jesus também não o fez em momento algum. Ele teria todas as razões pelas quais, ao descer sobre a humanidade, ao se encarnar como homem, né, falar assim: olha, o sábado já terminou aqui. Agora, usando os meus poderes, as minhas prerrogativas, determino que, a partir de hoje, o domingo será válido como dia de guarda. Em momento algum, na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo, encontramos tais frases como esta que eu afirmei há pouco, né? De que Jesus mudou o dia de guarda. Muito pelo contrário. Ele teria esses motivos, mas ele não fez, né? Muito pelo contrário, ele não contradisse o que os profetas já disseram. Ele reafirmou o que os profetas antigos disseram e ele deu base para os profetas do Novo Testamento continuarem afirmando a mesma coisa, né? Somente o apóstolo Paulo tem registro no Novo Testamento de que ele descansou no sábado, de que ele estava em atividade no sábado, pelo menos aí 84 vezes, né? Então, o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito essa questão do sábado, né? Ora descansando, ora pregando em alguma sinagoga, ele estava em atividade no dia de sábado, né? Ele estava trabalhando para o Senhor no dia de sábado, né? Ele estava em uma comunidade, em uma sinagoga, né? Com os fiéis ali reunidos e transmitindo a palavra de Deus para os fiéis, né? Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 2008, página 336, ela diz o seguinte: a instituição do sábado, que se originou no Éden, é tão antiga como o próprio mundo. Foi observado por todos os patriarcas, olha só, desde a criação. E ela, em um outro livro, ela menciona que se houvesse o sábado sido respeitado, houvesse o sábado sido honrado, não haveria ateu, agnóstico e qualquer outra pessoa, né? Não haveria pessoas que rejeitassem a palavra de Deus, né? Houvesse a verdade do sábado sido respeitada como de fato ela merece ser respeitada, né? Então nós temos aí Ellen White validando o que a Bíblia já dizia muito antes de Ellen White, né? Então vamos lá. Segunda razão, né, pela qual nós estamos aprendendo aí a identificar o profeta verdadeiro do falso, né? Em Mateus, capítulo 7, abre aí a sua Bíblia, e não somente isso, mas também abra o seu coração, né? Mateus 7, verso 20, ela diz assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Ou seja, a vida
de Ellen White, né? O dia a dia dela foi de extremo testemunho por parte de seus amigos, né? Vizinhos e pessoas que, de algum modo, estavam em contato com ela, né? Teve um jornal da Califórnia, né? Que no dia 23 de julho de 1915, ou seja, poucos dias depois da sua morte, ela destacou, esse jornal destacou o trabalho árduo, né, e relevante, né, trabalho árduo e relevante de Ellen White, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, né? Porque anos depois, né, ela viaja para a Europa a fim de estabelecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa, e alguns anos depois ela vai em direção aí à Austrália para também estabelecer aí a Igreja Adventista na Austrália, correto? Então, esse jornal destaca aí uma considerável página, uma página considerável, né, a respeito, dando testemunho de vida da serva de Deus, de Ellen White, né? Então, ou seja, as pessoas que cercavam ela testificavam de que ela estava sendo guiada pelo Senhor. De igual modo com os apóstolos, em Atos capítulo 5, versos 34 a 40, Gamaliel falou, olha, se esses apóstolos, se o trabalho que esses apóstolos estão fazendo for de origem humana, não se preocupe, isso vai fracassar em algum momento, isso vai fracassar. Mas agora, se o trabalho que os apóstolos estão desempenhando for da parte de Deus, for Deus quem está por trás disso, cuidado. Vocês podem estar sendo achados lutando contra Deus, né? E Ellen White também, da mesma forma, né? Ela estava sendo guiada pelo Senhor, né, para dar testemunho da vida de Cristo para as outras pessoas, né? E teve aí um homem chamado Daniels, né? Ele era, na ocasião, ele era presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, né, em 1915, ou seja, nos dias dela, né, ele era presidente deste escritório na ocasião, né, e ele afirmou essa frase, né? Ele falou assim: agora ela está em repouso, sua voz é silenciosa, sua pena é colocada de lado, mas a poderosa influência da ativa e positiva e forte vida vai continuar. Aquela vida estava forjada em Deus. Olha o que o presidente da Igreja Mundial para aqueles dias, né, disse a respeito de Ellen White, né? Então aí, ou seja, dando testemunho de vida, um testemunho poderoso da influência positiva de Ellen White, não só para ela, mas bem como para as pessoas que a cercavam, né? Estamos aí terminando, né? Estamos aí para a parte final já deste sermão, né? E espero que, pela graça de Cristo Jesus, você compreenda as verdades sublimes e belas da palavra de Deus, né? Então, vamos lá para o profeta Jeremias, capítulo 28, verso 9. 28, verso 9. Aqui diz assim:
Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro, enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Né? Ou seja, Ellen White falou de muitas coisas, né? Mas trago aqui para vocês 3 coisas fundamentais que ela escreveu, né? E que realmente se concretizou, não só nos dias dela, mas como também nos dias de hoje. A tempestade está chegando. O que seria isso? Seriam os ventos de guerra, né? Seriam aí vidas humanas que foram perdidas pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Ela, no livro Eventos Finais, né, no ano de 1909, ela diz que haveria de haver tempos difíceis, né? Haveria estar para vir tempos difíceis. Deus deu a ela, de alguma forma, em visão, né, a origem da Primeira Guerra Mundial. Isso foi em 1909. A Primeira Guerra Mundial começou um ano antes dela morrer. Quando ela morreu, a guerra já se fazia 1 ano e meio que estava se desenrolando, né? Mas, em 1909, ela já havia sido alertada, ela já havia sido revelada pelo Senhor sobre essa guerra, né? A Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Americana também, né? Tempos tempestuosos. Ela utiliza esse termo no livro Eventos Finais. Tempos tempestuosos estão para vir, para sobrevir ao nosso mundo. Então, ela destaca aí as vidas humanas que se perderam mediante a guerra, incêndios que estão sendo desenrolados em várias partes do mundo, não só nos dias de hoje, mas já nos dias dela, e uma série de catástrofes que ela estava antevendo por revelação de Deus, direta de Deus, né? Temos aí as batidas misteriosas, ou seja, as irmãs Fox, exatamente. Nos dias dela, o Espiritismo estava criando bases para o que é o Espiritismo hoje, que nós conhecemos. Ela conheceu a origem do Espiritismo, né? Ela conheceu a origem, ela viveu os dias da origem do Espiritismo, né? E ela revelada, Deus, em visão a ela, deu essa visão, né, das batidas misteriosas, né, de que Satanás estava efetuando essas batidas, e não somente ele, mas também os seus agentes, as pessoas que aderiram ao Espiritismo, ou que passariam a aderir ao Espiritismo, né? Então, ela fala muito forte em relação a isso. O Espiritismo que nós conhecemos hoje, Ellen White conheceu a sua origem nos dias dela, né? E aí está o terceiro ponto, que é o erro no estabelecimento de tempo, né, que eu havia dito a vocês no começo, né? Eles acertaram no ano, né, de 1844, o ano era esse, mas erraram no evento. O evento não era a gloriosa vinda de Jesus. O evento era a passagem de Cristo Jesus do Santo para o Santíssimo no santuário celestial. Correto? Então vamos lá, identificando o profeta, né? Aqui temos aqui o último o último teste, né?
uma pessoa que quer conhecer o verdadeiro do falso profeta. Vamos lá para 1 João, capítulo 4, verso 1 a 3. Lá diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que conhece, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Queridos, aqui estão as palavras de João para os dias dele, bem como para os dias do apóstolo Paulo, né? Conforme anteriormente eu havia dito a vocês, né? Nos dias do apóstolo Paulo houveram pelo menos 2 pessoas que se diziam ser Cristo, né? Uma delas foi ao deserto com 4.000 pessoas, né? Logo após vieram os soldados romanos, mataram os seguidores, né? E esse impostor fugiu, né? Numa outra ocasião aqui, né? Em Atos 5, verso 34 ao 40, né? Gamaliel disse: olha, deixem eles. Se a obra deles for da parte deles mesmos, fracassará. Não se preocupe. Mas, se porventura for de Deus, a obra que eles estão fazendo, cuidado, vocês estão lutando contra Deus. Né? Então, meus queridos, nós temos que tomar cuidado, né? Para com as pessoas que se dizem Cristo. Né? Temos que ter muito cuidado. Né? Temos que ter um olhar clínico, um olhar analítico para com essas pessoas, né? Mediante a palavra de Deus. Né? E aqui está como nós podemos identificar o profeta. Né? Neste livro aqui, que fala sobre a humanidade de Cristo, né? Pelo doutor Woodrow Wilson, né? Esse livro foi escrito no ano de 1944, e lá diz o seguinte: o Divino Filho de Deus foi o único sacrifício com valor suficiente para satisfazer os reclamos da perfeita lei de Deus. Ela, portanto, ela quem? Ellen White, né? Portanto, declarou que Cristo era perfeito e sem a corrupção do pecado, né? Ou seja, ela reconheceu que Cristo veio em carne e osso, e ela reconheceu também que Cristo não tinha pecado, né? Assim como o apóstolo Paulo, só para dar um exemplo a vocês, né? Abram aí a sua Bíblia, né? Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Aliás, 4. Não vou conseguir achar agora, né? Mas no livro de Hebreus nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Esse foi o nosso Criador, né? Desceu ao nosso mundo, né? Passou por todas as tribulações e tentações que
nós todos estamos sujeitos nos dias de hoje, mas não cometeu pecado. Ele não conheceu o pecado. Embora o apóstolo Paulo afirme que ele se fez pecado por nós, mas Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, não foi contaminada. E Ellen White, ela testifica isso, mais uma vez, aqui, nesse livro, nas palavras do escritor Woodrow Wilson. Então, nós temos aí esse teste. Ou seja, qual o teste, pastor? O teste é o seguinte: se uma pessoa que chega a você disser que Jesus veio em carne e osso, pregou, manifestou curas, realizou milagres, falou que Jesus está para voltar, dá testemunho da veracidade do sábado, né? De que realmente esse é um dia para se guardar, joia, parabéns, você pode confiar, pois essa pessoa, primeiramente, confia na palavra de Deus e no próprio Jesus Cristo, né? Mas agora, se uma pessoa chega a você dizendo que, não, Jesus não veio, não, Jesus veio em espírito, né? Ele veio de alguma outra forma, né? Ele, em determinado momento aí de sua vida, ele mudou a origem do dia de guarda, do sábado para o domingo, né? Ele falou também, em algum outro momento, que ele não irá voltar, né? Que isso tudo é conversa fiada, né? Aí, meus queridos, aí você já tem que estar com as antenas ligadas, pois esse é o anticristo, de acordo aí com a palavra de Deus. Pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser a pessoa que você mais ama e admira. Mas, se estar contra a palavra de Deus, é anticristo. Pode ser a pessoa mais querida que você manifesta apreço por ela. Se ela não falar conforme a Bíblia, ela jamais verá a alva, como nos diz Isaías, capítulo 8, verso 20. Né? Então, nós temos aí a Bíblia nos dá subsídios para testar um profeta. E Ellen White foi testada mediante esses mesmos testes. Ela passou por esses mesmos testes. Né? E ela obteve, então, aí o aval, né? A consideração, aí ela teve o reconhecimento da parte de Deus. Né? Para concluir, então, esse nosso culto, esse nosso sermão, né? Esses testes, ainda hoje, são muito relevantes, né? E eles devem ser considerados por todos nós, né? E diria mais que estes testes são primordiais para se fazer com qualquer pessoa que se pressupõe estar a serviço de Deus como profeta. Né? Não, eu sou o profeta, eu sou enviado de Deus. Né? É enviado mesmo? Sou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste da Bíblia. Qual é o teste da Bíblia? Esse que eu te apresentei agora, meus queridos. Né? E um deles é a vida. Como ele vive? Como é a vida de um verdadeiro profeta? Será que é no bar, bebendo? Será que é na balada? Será que é nos motéis da vida? Como é a vida de um profeta verdadeiro? Será que é no cinema? Não, né? Não são nesses lugares que fazem parte de um profeta. A sua vida e os seus ensinos estão de acordo com a palavra de Deus? Ellen White está.
e esse profeta e essa pessoa que se diz estar a serviço de Deus? Sua vida e seu ministério exaltaram a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E essa pessoa que você está dando ouvido, ela exalta mais a si própria ou a Cristo Jesus? Né? A sua autoridade, ela é divina, né? Conforme Gamaliel, né? Capítulo 5 de Atos, verso 34 e 40. Se os apóstolos fossem do Senhor, a obra continuaria como de fato continua até hoje. Mas se a obra não fosse de Deus, e aí? Meus queridos, este foi um sermão sobre a vida e o ministério de Ellen White, né? Que nós devemos cada dia mais apreciar, cada dia mais estudar essa pessoa, né? Cada dia mais estudar os seus escritos, pois Jesus está voltando, né? E ela sempre, toda a vida, se considerou como a luz menor que conduz as pessoas para a luz maior, correto? Ela foi João Batista, exatamente, no verdadeiro sentido da palavra. Ela foi João Batista, né? Ou seja, convém que ele cresça e eu diminua, né? Ou seja, a luz menor dando suporte para a luz maior, dando maior esclarecimento para a palavra de Deus. As suas aplicações, as suas conclusões, as suas revelações dão suporte ao entendimento melhor e mais aprofundado da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero que você tenha sido abençoado aí com esta mensagem, né? Mensagem vinda do trono de Deus, não é? E que nós nos preparemos mais e mais para estarmos em breve nos encontrando com Cristo Jesus quando Ele voltar. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Agora nós estamos aqui terminando essa live, esse culto, esse sermão sobre a vida e a obra de Ellen White. Peço ao Senhor que me capacite para cada vez mais falar do seu amor e da sua graça para todos aqueles que não te conhecem e também para aqueles que te conhecem, para renovar-lhes o voto de compromisso com o Senhor. Que o Senhor esteja me abençoando, esteja me usando, esteja abençoando e usando as pessoas que irão ver esta live, este culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos dê uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueça, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.